Bom, falando um pouco mais de talismã pra vocês, eu tava lendo aqui e, bom, o que que eu consegui tirar de conclusão? Eu tô na página 86, ainda não terminei. O que que eu pude concluir do andamento do livro, o que que eu posso passar pra vocês da minha experiência como leitor de verdade do meu livro? Primeiro, tem sim momentos onde falta um pouco sim a questão do português, falta um acento, falta talvez a colocação do parágrafo ou a maneira como a palavra é colocada ali como português, sabe? Falta essa colocação ali do português, dessa arrumação, não, falta esse concerto, esse português, sabe? Falta algo aí, falta uma vírgula, uma letra não, mas falta uma vírgula, um acento, mas dá para interpretar, dá para ler, é uma leitura fácil, que tu consegue entender o que que eu tô tentando dizer, o que o livro tenta passar, dá para ler, dá para entender, então não vai ter um erro de português que tu olha, lê e fala o que é isso, o que ele quis dizer. Não, tu vai ler e tu vai conseguir, tu vai até saber qual que é o erro, tu vai conseguir identificar porque é algo bobo, é algo fácil, é questão de uma vírgula, é questão de um acento, é questão de um plural, uma coisa assim. Então é assim, é coisa básica, boba, mas dá pra entender. Do livro, o que eu posso dizer pra vocês da história em si? Desde o primeiro momento, o Talismã começa ali na primeira página, contando hoje estamos aqui e tudo mais, apresentando a história, né? Falando sobre o personagem Thales Mendes, como que ele é e tudo mais. Ele nos apresenta ali logo nas primeiras páginas, é trabalhado nessa primeira metade do livro, é trabalhado Thales, com certeza Thales. Thales é trabalhado muito nas primeiras páginas, digamos que até a página... Cadê? Até Você Nasceu para Brilhar, Thales é muito trabalhado até esse ponto. Cadê, meu pai? Cadê a música? Aqui. Até a página 53, temos um trabalho total. Na verdade, o livro inteiro, obviamente, é ao redor de Thales, porém nas primeiras páginas é trabalhado a questão de que mostra como ele é, mostra como ele era quando ele era pequeno, mostra o que foi motivando ele a ter uma personalidade, o que criou a personalidade dele, o que uniu essa mistura de únicos bons rebeldes. Então ele mostra nas primeiras páginas o crescimento dele e mostra os elementos daquilo que ele gosta, que é escrever e cantar. Conforme a história vai passando, mostra que através do falecimento do pai dele, ele ficou meio recuado, então ele acabou tendo uma leve depressão ali, um toque de ansiedade, ele já ficou no canto dele, isso foi uma mudança ali, já gerou algo para a história. Esse fato marcou ele, marcou a história, então ele já estava crescendo e com o fato do pai ele deu uma encolhida nos poderes dele, naquilo que ele produzia, naquilo que ele estava se tornando. E aí isso gerou nele esse apego pela música, que ele já gostava bastante e se tornou maior. E com o tempo, a mãe dele brigando para que ele deixasse a música e seguisse os passos do pai, isso influenciou também com o modo como ele se relacionava com as pessoas, ele tinha medo. E aí ele teve a decepção amorosa, a opressão da mãe, da família. Então ele começa a escrever e misturar isso com a música, e dali surge o que ele queria ser, e ele se impondo, de verdade, falando, não, para, eu já tô cansado de aguentar isso tudo. E aí ele parte para Meu Destino. Depois de Meu Destino, ele vai caminhando, como a gente falou no outro vídeo, ele vai caminhando nesse amadurecimento interno do personagem, nesse crescimento que ele vai tendo da infância e adolescência. E depois de Meu Destino vai sendo trabalhado o quanto ele foi mudando, essas mudanças de humor que ele tem, que uma hora ele tá mais para baixo, ele tá desanimado, completamente frustrado, outra hora ele é o mais feliz. Esse talvez até um toque de bipolaridade dentro da personalidade dele, e isso vai aumentando à medida que as páginas vão avançando. A gente pode até Você Nasceu para Brilhar, Te Nasceu para Brilhar, a gente tem ali um controle maior da personalidade de Thales e da música, explorando todo mundo, todo o universo do coração de Thales. As primeiras páginas, as primeiras 50 páginas são o coração de Thales, é o coração da história. Ali gira tudo, ali se cria tudo. E é quando Thales tem esses confrontos onde ele se afronta ele mesmo e acaba criando Trellis. Esse momento onde ele se dá conta do amor próprio, do valor que ele tem,
Então ele começa por esse caminho. Depois de Nasceu para Brilhar, nós temos um longo período, que é a última música, Nasceu para Brilhar, depois só Sempre Haverá Uma Saída. Nós temos um longo período, acho que de, não sei, 18, 19, no máximo 20 páginas, se não me engano, até aparecer, ou até mais, até aparecer Sempre Haverá Uma Saída. Porque aí, nesse meio tempo, como nas primeiras páginas foi muito trabalhado, Thales apresentou os personagens, mas era tudo ao redor de Thales, a partir dali, de Você Nasceu para Brilhar, a gente tem uma expansão maior dos personagens que vão saindo do controle de Thales, que ele não consegue controlar, ele vai tendo briga com os amigos, ele vai tendo interesse em outra guria, ele vai se apaixonando, ele vai esquecendo uma pessoa que fazia mal, ele vai tendo problemas ali com o lado mágico. Então ele saiu daquela bolha, né? A gente saiu da cabeça, da visão de Thales e passou a ver as coisas de um modo geral. Então a história a partir dali começa a trabalhar os elementos que são explorados no final e já nos leva a todo o enredo também da segunda temporada. Então a gente já começa a explorar como é a personalidade de cada personagem, a gente começa a explorar qual é a função que cada um deles vai ter, o encontro entre a banda BR em si, que a gente ficava muito no lado de detalhes da carreira dele, e a partir de Nasceu para Brilhar a gente consegue ter essa expansão dos personagens vindo e indo, sem essa manipulação, esse controle do Thales. E é muito interessante isso, porque a história cresceu, a história foi ficando maior e foi crescendo e evoluiu muito, né, nesse ponto de criatividade. Aí nós tivemos as batalhas, os pequenos momentos de batalha entre o Trellis e o Thales, que o Trellis foi criado simplesmente para ser um momento mágico ali, um elemento mágico. Temos as confusões que é causada, a união deles, reafirmando que a amizade verdadeira existe sim. Acima de qualquer coisa está o perdão. Ali temos também a relação trabalhada entre Thales e Fernando, que se distanciam, fazendo assim com que o BR comece a ter uma nova formação. Temos Thales e sua mãe interagindo mais, se entendendo, ela aceitando o filho e ele sendo mais receptivo ao que a mãe dele tem a dizer, ao que a mãe dele pensa. Temos ali quando Thales sempre lidou com tudo sozinho, sempre teve que ser o gol, sempre teve que fazer tudo por ele, e a partir dali ele começa a se permitir a ser amado, se permitir a ter amigos, se permitir a sentir, se permitir que Mark ajude ele, e entender que ele tem fragilidades, que por mais que ele seja muito poderoso, ele tem defeitos, entender que quando ele perde os amigos, ele vê que ele tem poderes, mas não adianta porque ele não consegue estar no controle. Não tem como estar no controle o tempo todo, sabe? Então ali ele vê que não importa quão poderoso ele tenha, quanto dinheiro ele tenha, nada disso basta, nada disso é suficiente, nada disso é bom se ele não tiver com quem compartilhar, sabe? Quem ajudar e a quem possa ajudar ele, sabe? Receber essa ajuda. Então tem esse amadurecimento do personagem. Depois, esse período de Nasceu para Brilhar até Sempre Haverá Uma Saída. A gente vê que tem uma mudança drástica nisso. Então, na primeira parte da história, trabalhamos Thales, apresentamos elementos, tudo focando em Thales. Apresentando por que isso acontece, como isso acontece, o que vai acontecer a partir daí. Na segunda metade da história, nós temos o desenvolvimento de tudo isso, o desenvolvimento de cada personagem, de como a trama foi se desenvolvendo, colocando mais elementos. Quando a gente achava que a trama ia cair, que ia acabar, aparecia um novo elemento, um novo personagem para colocar tudo no alto e incendiar tudo de novo. Temos isso quando Thales está tranquilo e parece que vai se realizar o sonho dele com a banda BR, e chega Matheus na história e revoluciona tudo, né? Chega o talismã, chega a competição, chega a Johnny para ajudar ele. Em contraponto também, logo após, chega a Teresa, que acaba dando esse empurrão já para criar os casais da história, que esse negócio do romance vai sendo trabalhado aos poucos dentro da trama. Então um pontinho vai se conectando com o outro, vai se interligando com o outro, e é o mais mágico da Talismã, que ao mesmo tempo que tu tá focando nesse assunto aqui, tu consegue focar nisso e falar, meu Deus, tudo tem que ter uma explicação aqui. Tu pode até se sentir meio perdido, mas quando tu chega no final, naquela parte, tu entende. E através dos personagens, desse desenvolvimento dessa segunda metade da história, a gente consegue compreender o quão é importante esses momentos onde o Thales quebra a quarta parede, o narrador, no caso eu, o leitor ou o autor, sei lá, quebra a quarta parede e fala pro personagem e pro leitor. Esses momentos da primeira metade continuam na segunda metade, onde tem esses momentos onde a gente explica sobre
Ah, tal pessoa passou por isso, então vamos aprender. Também se gera conflito com a competição de bandas. Essa competição, essa rivalidade, sabe? Essa insegurança que a gente sempre tem de uma outra pessoa chegar a roubar nosso lugar no trabalho, no emprego, no amor, sabe? Essas disputas, ali a gente acaba aprendendo com os personagens que não é necessário isso, que tem espaço para todos, quem quer estar contigo vai estar, se é para ser teu vai ser, luta, batalha, tu consegue. Então nessa segunda metade a gente trabalha todo o conceito, todo o desenvolvimento que vai gerando coisas para chegar no final. Na terceira metade, onde nós temos o quê? O foco principal é dar um desfecho para essa primeira temporada e abrir caminho para a segunda temporada. Onde nós temos uma personagem que entra, que é a Teresa, que é prima do Matheus, e ela entra justamente para isso, para causar, porque ela é a garotinha prodígio, ela que vai desenhar ali os modelos, os figurinos da banda BR. Então ela se aproxima porque ela é ex do Diego, ela quer reconquistar o Diego, só que não funciona. E porque Diego tá querendo a Alice. E aí ela meio que dá um empurrão, sabe? Faz aquele ciúme, aquele baque de realidade ali onde eles falam, estamos apaixonados, a gente tem que ficar juntos, sabe? E a Teresa perde o terreno enquanto o Diego e a Alice ficam juntos. E Teresa acaba ficando com o Fernando, sendo um apoio para ele depois de tudo que ele passou. E Fernando vai ter que trabalhar lidando com a personalidade dela. Os dois têm uma personalidade muito forte, então vai ter esse choque. Teresa vem para ser como a vilãzinha da segunda temporada, como o Matheus basicamente foi dessa. Mais ou menos também, porque em certos momentos a trama trabalha com o Fernando sendo um antagonista ali. Aí ele se junta com o Matheus e logo vem Teresa. Então assim, a história não tem um vilão declarado. Mostra pessoas que erram, pessoas que acertam, pessoas que têm atitudes ruins, pensamentos ruins, pessoas que de fato podem ser consideradas vilãs, mas no final a gente acaba dando um toque de humanidade a cada personagem. Fernando acaba se redimindo, pedindo desculpa. Matheus aos poucos vai mudando também. Teresa, ela chega e ela se encaixa justamente para ficar ali com o Fernando e fazer essa mudança, essa rotatividade. Logo após também no final nós temos aos poucos Thales descobrindo com essa exposição do Trellis, ele acaba ativando, né, mais poder, fazendo com que chame a atenção dos talismãs, do lado negativo, de toda a força mágica que está por trás do talismã. E aí esse anjo que aparece nos sonhos dele vem e aparece de novo falando, olha, isso vai acontecer, e já continua esse mistério de quem é esse anjo que está vigiando ele para a segunda temporada. Aí nós temos também que Thales vai vir uma guerra dele, como já diz, então pessoas vão querer vir tomar o talismã dele. E com essa exposição de poder, ele acaba entendendo melhor um pouco sobre os poderes dele, sobre os poderes do talismã, vendo que são os dois que têm poderes, como que isso vai funcionar. Nós também temos Thales descobrindo a lenda por trás de talismã, que se confirma verdadeira na segunda temporada que eu já estou escrevendo. Essa lenda que está aí é verdadeira. Já dá uma pista do que pode acontecer. Não se sabe se Thales tem parentesco direto com pessoas desse nível ou algo do tipo um parente distante. Então, né, tem uns mistérios também da morte do pai de Thales que vai voltar para a segunda temporada. E aqui nesse final a gente consegue deixar muitas portas abertas para o futuro. Que eles querem ser famosos, mas que nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós. Que a gente não consegue ver. A gente quer, mas talvez lá em cima Deus está falando, não é o caminho porque tu quer isso, mas não é o que é melhor. Vai dar ruim, sai daí, né? E a gente vai trabalhar muito isso. Que Thales vai alcançar os sonhos dele, mas isso tem um preço. É muito mais difícil tu se manter lá em cima do que tu chegar lá em cima. Chegar com muito esforço pode chegar. Agora, se manter nesse nível é muito mais complicado. E Thales vai passar por isso. Então a gente já deixa o BR como um grande sucesso no final ali. Com todos os personagens de boas se respeitando na festa dele ali presentes. Os BRs juntos, cantando a banda BR um sucesso. Deixamos em aberto o sucesso do BR, como que vão lidar com isso. Os poderes de Thales em aberto, mais poderoso do que nunca. Vilões que podem voltar, como o Martin, que é esse ser de energia vermelha que aparece aí, que vem justamente para confirmar e conferir aquilo que um humano está usando um talismã. Isso nunca aconteceu. E vem para ser
principal não, mas o possível vilão e antagonista, né? Porque na verdade os vilões vão muito mais além do que isso, tá? Ele se senta entrando nesse mundo. Então cada pessoa que ele vê, ele enfrenta é um vilão diferente, mas o vilão e o herói, as duas partes, guerras entre mundos, então estão muito distantes de detalhes ainda. E a história tem esse desfecho. Começa falando sobre Thales, apresentando tudo. Tem esse negócio, né, que todo mundo tem da apresentação do personagem, né, como é o primeiro livro tinha que ter as apresentações, por que ele é o BR, explica isso nessa primeira parte, o que leva ele a ser assim. Assim foca mais explicando conceitos e apresentando, desenvolvendo e montando, planejando, dando ganchos, e aqui finalizando e emendando mais ganchos ainda e explorando mais aquilo que foi trabalhado aqui para uma segunda temporada. Então Talismã é muito bom sim, coerente, coesa, gostosa, fácil de ler, boa porque apareceu 4 músicas no início e 3 músicas no final. 4, 5, 6, 7, 8, não. 4 músicas no final, tá certo. Tá certo. 4 músicas no início, 4 músicas no final. Eu não quis colocar mais músicas bem ali na metade da história, nessa segunda metade, pra não atrapalhar o andamento da história, porque eu sabia que tinha que ter esse limite nessa pausa. A história não pode ser música, música, música. Tem que dividir o foco entre música, magia, amigos, problemas, lendas e tudo mais. Talismã consegue manter esse equilíbrio e é muito gostoso de ler, porque no primeiro momento tu tem ali as músicas, a apresentação do personagem, tu entende, tu consegue simpatizar, tu consegue ter empatia pela ideia, ter essa compaixão pelo personagem. Aí tem um momento que tu entende por que ele acaba agindo assim, sendo até meio arrogante, às vezes meio, sabe, meio, né? Tu consegue entender os motivos dele e tu consegue entender a redenção dele, como que ele vai mudando e vai se tornando uma pessoa melhor. Como ele vai se encontrando. E aí essas 4 músicas no início dão essa explosão e gera tudo que a gente vê. E as 4 músicas no final dão essa explosão falando, bom, finalizamos aqui em grande estilo, trabalhando o que foi desenvolvido e explorando esse material para criar muito mais. Por isso eu gosto da Talismã, eu tô muito, muito feliz. Qualquer outra observação que eu tenha sobre a história, sobre mais momentos, eu trago para vocês. Obviamente vai ter. Eu tinha parado na página 65, agora eu tô na 85. Então até o final aí, depois eu vou dar uma resumida ali dos momentos mais marcantes, daqueles momentos que eu mais gostei e que também passam alguma lição importante. Muito obrigado a todos, espero que gostem, que curtem e que a pandemia não atrapalhe o lançamento de Talismã, que está planejado para o dia 3 de março de 2021. Muito obrigado a todos, tchau e até o próximo vídeo.